A luz suave das lâmpadas a óleo tremula, brincando com reflexos dourados nas colunas esculpidas. O ar está impregnado com um denso aroma de âmbar e jasmim, mas por trás dessa doçura esconde-se uma inquietação. Passos leves e descalços deslizem pelo chão de mármore. Jovens mulheres de terras distantes, envoltas em finíssimo seda, riem, mas em seus olhos petrificou-se o medo. Hoje, uma delas passará a noite com o sultão. O nome da escolhida já foi pronunciado. Ela é levada para se preparar para o encontro. A pele delicada é impregnada com óleos aromáticos, enquanto seu corpo é vestido com tecidos bordados e transparentes, que destacam cada movimento. Novamente lembram-lhe olhar para baixo, submissão, gratidão. O harém do Império Otomano não é apenas um lugar de prazeres, mas um verdadeiro labirinto de intrigas. Quais segredos essas paredes escondiam? Hoje iremos explorar 10 fatos surpreendentes sobre o harém que mudarão sua percepção sobre esse mundo enigmático. O sexto fato é particularmente impressionante. É tão inacreditável que é difícil acreditar. E, no entanto, isso realmente aconteceu. Prepare-se para uma experiência fascinante. Será muito interessante. Fato 10. O harém não era apenas um lugar de entretenimento para o sultão, mas um sistema cuidadosamente organizado, com regras claras, uma hierarquia rigorosa e um significado sagrado. A própria palavra harém significa lugar proibido, e isso não é por acaso. Homens estranhos tinham acesso negado, e até os mais altos dignatários do império não podiam cruzar seu limiar. Os únicos homens autorizados a estar no harém eram os eunucos, guardiões que controlavam cada movimento das suas habitantes. O harém era dividido em vários níveis. As mulheres de status mais baixo atuavam como empregadas. Acima delas estavam as concubinas, entre as quais se destacavam as favoritas do sultão, e no topo encontrava-se a Valide Sultã, a mãe do governante, que detinha um poder incrível. Sua palavra podia mudar o destino de qualquer mulher no palácio, e às vezes até o destino de todo o Império Otomano. Mas, apesar do luxo e dos privilégios, o harém permanecia um lugar de severas restrições. As concubinas não podiam sair de seu território sem permissão, e suas vidas eram regidas por uma rotina rigorosa. Mesmo as favoritas do sultão precisavam seguir as regras, pois o menor erro poderia levar à desgraça, resultando na queda da hierarquia do harém e na perda de tudo. Fato 9. Entrar no harém do sultão não era tão simples quanto pode parecer, e nem sempre isso acontecia por vontade das próprias meninas. A seleção de concubinas era rigorosa e seguia critérios estritos. Não apenas a beleza era importante, mas também a inteligência, a graça, a educação e até mesmo a linhagem. A principal fonte de recrutamento do harém era o tráfico de escravos. Jovens garotas eram trazidas dos Balcãs, do Cáucaso, da Pérsia, do Egito e da Crimeia. Muitas delas eram filhas de famílias nobres, vendidas como prisioneiras ou entregues como tributo ao Império Otomano. Às vezes, as garotas eram enviadas ao harém como presentes diplomáticos de governantes de territórios vassalos, e em outras ocasiões, famílias nobres ofereciam suas filhas, na esperança de que elas conquistassem a atenção do sultão e pudessem elevar sua família. Uma atenção especial era dada à saúde. As concubinas deviam ser fisicamente robustas, sem defeitos visíveis ou doenças. Antes de se tornarem parte do harém, cada garota passava por um ritual de purificação no hammam. Elas eram cuidadosamente lavadas, ungidas com óleos, examinadas quanto a doenças de pele, e em seguida sua aparência exterior era completamente transformada. A jovem perdia seu nome anterior e recebia um novo,
geralmente persa ou árabe. A partir desse momento, seu passado era apagado e ela se tornava parte do mundo fechado do harém, onde a esperava ou a ascensão ou o esquecimento. Mas para entrar, mesmo que um dia nos aposentos do sultão, a concubina precisava percorrer um longo caminho, pois não bastava apenas ser bonita. Era necessário aprender tudo o que se exigia de uma mulher no palácio, desde maneiras requintadas até a arte da sedução. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal Mundo Sem Fronteiras. Isso ajudará no crescimento do conteúdo e permitirá que vocês fiquem sempre por dentro dos novos episódios. Seus likes são o melhor apoio, então não hesitem em deixá-los. Agora, acomodem-se bem, porque estamos começando. Fato 8. A vida no harém estava longe de ser ociosa, pois cada concubina passava por um longo treinamento antes de ter a menor chance de se aproximar do sultão. Ao entrar no harém, a jovem se tornava kadim, aprendiz, e aguardava longos anos de preparação. Ela era ensinada sobre religião, regras de etiqueta palaciana, história, poesia, caligrafia, instrumentos musicais, dança e até mesmo diplomacia. A corte otomana valorizava não apenas a beleza, mas também a inteligência, e por isso as concubinas precisavam saber conduzir conversas, recitar poesias e até entender de política. A dança e a música ocupavam um lugar especial na formação no harém. As jovens eram ensinadas a se mover com plasticidade e graça, a cativar não apenas pela aparência, mas também pela maneira de se comportar. A dança oriental no harém não era apenas uma forma de entretenimento, mas uma verdadeira arte da sedução, onde cada movimento tinha um significado oculto. Uma atenção especial era dada à voz. As concubinas aprendiam a falar de forma suave e melódica, para que até o som de sua fala fosse agradável. Além disso, eram instruídas sobre sutilezas de comportamento, como baixar o olhar diante do sultão, como se mover, como demonstrar modestia e, ao mesmo tempo, manter um ar de mistério. Mas o desafio mais difícil eram os exames que determinavam se a jovem era digna de avançar na hierarquia. Se ela se saísse bem nas provas, poderia ser escolhida entre as Gozd, aquelas que tinham a chance de serem apresentadas ao sultão. Caso contrário, ela corria o risco de permanecer nas sombras para sempre, tornando-se uma das centenas de mulheres sem nome, cuja sorte se resumia a uma vida em uma luxuosa, mas fechada gaiola de ouro. Fato 7. A primeira noite com o sultão não foi uma casualidade, mas o resultado de uma longa e meticulosamente planejada preparação. As concubinas que tinham essa oportunidade passavam por rituais especiais para se apresentarem diante do governante em sua forma ideal. As jovens eram ensinadas não apenas na arte da sedução, mas também nas sutilezas do comportamento, como olhar, falar e se mover corretamente para conquistar a atenção do sultão. Aprendiam a ter um olhar languido, mas não provocante, uma voz suave e melodiosa, e movimentos fluidos e hipnotizantes. Elas dominavam os segredos da sedução que eram transmitidos por concubinas mais velhas, que sabiam como manter a atenção do governante. Mas a preparação não era apenas psicológica, mas também física. As garotas passavam por um curso de exercícios especiais para manter uma postura ideal, uma caminhada graciosa e a plasticidade do corpo. A pele delas deveria ser impecavelmente lisa e perfumada. Por isso, as concubinas passavam horas no hammam, onde eram esfregadas com óleos e infusões aromáticas de ervas raras. Uma atenção especial era dada ao cheiro. Cada mulher do harém tinha seu aroma individual, que era criado a partir de uma mistura de incensos que impregnavam sua pele, cabelo e até mesmo suas roupas.
Na noite em que o sultão escolhia uma concubina, ela era preparada por servas. Vestiam-nas com as melhores roupas de seda, adornavam-nas com joias, trançavam flores em seus cabelos e as impregnavam com óleos aromáticos. Em seguida, a jovem caminhava descalça por um corredor especial em direção aos aposentos do sultão, para que seus passos fossem silenciosos e sua presença quase etérea. Mas mesmo após isso, nada estava garantido. Se o sultão permanecesse indiferente, a concubina poderia perder para sempre a chance de ascender na hierarquia. Mas se ele gostasse dela, a jovem aguardava uma ascensão, o status de favorita e possivelmente o papel de mãe do futuro governante do Império Otomano. Fato 6. No harém, a beleza não era apenas um dom da natureza, mas uma verdadeira ciência levada à perfeição. As concubinas passavam horas cuidando de si mesmas, utilizando receitas secretas que eram transmitidas de geração em geração. Um dos principais rituais era o hammam, um banho de vapor, onde as jovens purificavam o corpo, faziam esfoliações e aplicavam óleos aromáticos. O azeite de oliva era usado para nutrir a pele, a água de rosas para hidratá-la, e uma pasta de ervas e especiarias para clarear e uniformizar o tom. A depilação era um ritual obrigatório, pois a pele lisa era considerada um sinal de nobreza. Para isso, utilizavam uma pasta de açúcar e limão, que não apenas removia os pelos, mas também deixava a pele macia e radiante. Os cabelos recebiam atenção especial. Eram ungidos com óleos de argã, amêndoa, rosa e lavanda, e para o crescimento usavam misturas à base de rena e ervas. A maquiagem também era cuidadosamente planejada. Os olhos eram realçados com kohl, que não só tornava o olhar mais expressivo, mas também protegia contra infecções. Os lábios eram pintados com corantes naturais de romã e açafrão, enquanto as bochechas eram enrubescidas com infusão de pétalas de rosa. Mas o maior segredo era a aromatização do corpo. As concubinas usavam misturas únicas de perfumes, que aplicavam não apenas na pele, mas também nos cabelos e até nas roupas. Cada aroma era individual e criado especialmente para cada mulher. No harém, acreditava-se que o aroma era o que mais ficava na memória, e por isso as concubinas dominavam essa arte, utilizando óleos de almíscar, âmbar, jasmim e sândalo. Tudo isso era feito para um único objetivo: ser aquela que não apenas chamaria a atenção do sultão, mas também ficaria em sua memória. Fato 5. A vida no harém se assemelhava a uma partida de xadrez, onde cada mulher tentava fazer seu movimento de forma a não ser derrotada. A competição entre as concubinas era intensa, pois a atenção do sultão significava não apenas privilégios, mas a oportunidade de mudar seu destino. Quanto maior era o status da mulher, mais inimigos ela tinha entre as outras concubinas. Intrigas, traições, espionagem e até tentativas de eliminar rivais faziam parte da vida cotidiana. A luta entre as favoritas do sultão era particularmente perigosa, pois aquela que se tornava sua principal amada não apenas ganhava poder no harém, mas também influência sobre o próprio governante. Uma das pessoas mais poderosas no palácio era a Valida Sultana, a mãe do sultão, que controlava o harém e podia decidir o destino de suas habitantes. Era ela quem decidia quem poderia se aproximar de seu filho e quem permaneceria na sombra para sempre. Se uma concubina conseguisse conquistar a favor da Valida Sultana, ela teria a chance de se tornar a favorita. Mas nem todas utilizavam métodos nobres. Havia rumores no harém de que algumas mulheres misturavam venenos na comida de suas rivais ou enviavam criadas com missões secretas.
Amizades entre concubinas existiam, mas sempre com interesse, pois ninguém sabia quem estaria mais próximo do poder no dia seguinte e quem seria forçado a deixar o palácio para sempre. Até mesmo o sultão nem sempre sabia quais paixões fervilhavam atrás das paredes de seus aposentos, pois por trás dos sorrisos subservientes se escondiam estratégias astutas e planos meticulosamente elaborados. Fato 4. O destino da concubina dependia exclusivamente dos caprichos do sultão, e a perda de seu interesse poderia se tornar um ponto de virada em sua vida. No entanto, nem todas as mulheres que decepcionavam o governante terminavam seus dias no esquecimento. As ex-favoritas tinham vários possíveis cenários. Algumas permaneciam no harém e recebiam status de mentoras, transmitindo seus conhecimentos às jovens. Outras se retiravam para os aposentos das velhas concubinas, onde podiam viver o resto da vida em reclusão, mas sem passar necessidades. O desfecho mais favorável era o casamento. O sultão poderia conceder à sua ex-amante a liberdade e organizar seu casamento com um influente vizir ou general. No Império Otomano, havia uma tradição pela qual algumas ex-concubinas eram casadas com importantes figuras do governo, o que ajudava a manter a influência do harém mesmo fora de seus limites. Contudo, se a mulher conseguisse dar ao sultão um filho do sexo masculino, seu destino mudava radicalmente. Ela se tornava uma das figuras mais influentes na corte, e mesmo que o governante perdesse o interesse por ela, seu poder se mantinha. A Válide Sultana, mãe do sultão, sempre ocupava uma posição especial, e por isso cada concubina sonhava em dar à luz um herdeiro para garantir seu futuro. Mas, se a mulher caísse em desgraça, seu destino poderia ser trágico. Algumas eram exiladas para velhos palácios, onde passavam o resto da vida em total reclusão. Em casos raros, eram até eliminadas para excluir qualquer ameaça a futuras intrigas palacianas. A vida no harém era imprevisível. Em um dia, podia se banhar em luxo e no outro, acabar esquecida por todos. Fato 3. O harém otomano foi cercado por muitos mitos, mas a realidade frequentemente se mostrava bem diferente do que os europeus imaginavam. Nos países ocidentais, o harém era visto como um palácio de prazeres, onde as concubinas levavam uma vida ociosa à espera da atenção do sultão. No entanto, na realidade, a vida ali era rigorosamente regulamentada, e a liberdade das mulheres era limitada às paredes do palácio. As concubinas seguiam um cronograma rígido: orações matinais, aprendizado, cuidados pessoais, aulas de música, dança e leitura. Passeios eram permitidos apenas em jardins designados do harém, e mesmo as favoritas mais influentes não podiam deixar o palácio sem uma autorização especial. Muitas delas esperavam por anos a oportunidade de serem notadas pelo sultão, mas nunca recebiam esse direito. Festins intermináveis, como nos romances, também não existiam. A alimentação era estritamente controlada, e as concubinas deviam seguir normas específicas para manter sua forma física. Além disso, o próprio sultão passava muito menos tempo no harém do que se costuma pensar. A maior parte de sua vida era dedicada a assuntos de Estado, guerras e decisões políticas, e os encontros com as concubinas eram raros e cuidadosamente organizados. Na realidade, o harém não era um local de entretenimento, mas uma importante estrutura estatal, onde se educavam as futuras mães dos sultões e onde se decidiam os destinos de gerações inteiras. Por trás do luxo havia uma ordem rigorosa, e por trás das roupas vibrantes, anos de espera, competição e luta pelo direito ao poder. Fato 2.
Apesar das regras rígidas, a vida no harém podia levar uma mulher a um poder sem precedentes. Muitas concubinas começaram sua jornada como escravas anônimas, mas com o tempo se tornaram mães de sultões, e na prática e na prática governaram o Império Otomano. Um dos exemplos mais conhecidos foi Hürrem Sultan, que de uma simples concubina se transformou na esposa oficial do sultão Suleiman, o Magnífico, e exerceu uma enorme influência na política do Estado. Histórias como essa não eram raras. As favoritas e mães dos sultões podiam decidir o destino dos vizires, influenciar guerras e até alterar a ordem de sucessão ao trono. As intrigas que se desenrolavam no harém tinham consequências não apenas para suas habitantes, mas para todo o império. Algumas mulheres utilizavam seu poder para fortalecer a dinastia, enquanto outras eliminavam concorrentes, promovendo seus filhos ao trono. No período que os historiadores chamam de sultanato feminino, as mães dos governantes de fato administravam o Estado, tomando decisões que determinavam o futuro do Império Otomano. No entanto, o caminho para o poder era perigoso. As mulheres que aspiravam à influência frequentemente se tornavam vítimas de conspirações. Se a favorita se mostrasse ambiciosa demais, podia ser exilada em um antigo palácio ou até mesmo eliminada secretamente. Mas aquelas que conseguiam sobreviver nesse mundo de intrigas permaneciam na história como mulheres que mudaram o curso da política otomana e provaram que, mesmo em um mundo fechado como o do harém, era possível alcançar um poder incrível. Fato 1. O legado do harém otomano ainda gera controvérsias, e sua influência na cultura e tradições do Oriente é inegável. Embora a era dos haréns sultanescos tenha terminado há muito tempo, seus vestígios podem ser encontrados na moda contemporânea, na cosmetologia e até mesmo no estilo de vida de algumas sociedades orientais. Muitos segredos de beleza, utilizados pelas concubinas, óleos, incensos, máscaras feitas de ingredientes naturais, tornaram-se a base para os produtos cosméticos modernos. Roupas, joias e até mesmo perfumes continuam a se inspirar na estética das beldades do harém. No entanto, o principal legado do harém são as mulheres que, apesar de todas as limitações, conseguiram deixar sua marca na história. Elas não apenas lutavam pela atenção do sultão, mas também exerciam influência na administração do Estado, sendo patronas das artes, da ciência e da filantropia. Muitas delas contribuíram para a construção de mesquitas, escolas e hospitais, investindo suas fortunas no desenvolvimento do império. O harém, cercado por mitos e lendas, permanece como um símbolo de luxo, poder e intrigas, mas por trás dessa imagem havia uma vida real, com regras rígidas, lutas pela sobrevivência e destinos de mulheres que podiam ascender ao auge ou serem esquecidas para sempre. Os mistérios do harém ainda intrigam a mente de historiadores, escritores e cineastas, e as histórias de suas habitantes provam que, mesmo em condições severas, algumas mulheres encontraram caminhos para a grandeza e a imortalidade na história. Amigos, se vocês ficaram curiosos para espiar atrás do véu de mistérios do harém otomano, não esqueçam de apoiar o vídeo com um like e compartilhá-lo com os amigos. Inscrevam-se no canal. Ainda temos muitas histórias fascinantes sobre os cantos mais enigmáticos do mundo pela frente. Escrevam nos comentários qual fato mais os surpreendeu. Talvez vocês tenham ouvido outras histórias interessantes sobre haréns, e teremos o prazer de discuti-las. Cliquem no sininho para não perder os novos episódios. E até a próxima em nossas viagens no tempo e no espaço.